A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É um prazer estar aqui novamente para mais uma aula. Tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar o seu coração, vai abrir o seu entendimento para compreender as verdades da palavra do Senhor. Nós estamos na segunda aula de louvor e adoração. Eu gostaria que nós ficássemos então em pé nessa hora, cada aluno. Vamos bendizer o nome do Senhor Jesus, vamos clamar pela presença dEle nessa aula. Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo nessa hora, com palavras, com o coração realmente voltado a Ele. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Tu és digno de receber toda a honra, tu és digno de receber todo o louvor. A ti somente é a honra, a ti somente o louvor, a ti somente a majestade. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Que o Senhor possa vir e se manifestar nessa aula. Que o Senhor venha marcar os nossos corações, que a Tua palavra seja liberada e que possamos ser verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós, então, continuando nosso estudo a respeito de louvor e adoração, eu queria que nós trouxesse à memória a última aula, aquilo que nós estudamos. Eu gostaria que você, então, acompanhasse aí junto conosco. Então, na última aula, o conteúdo estudado, né, foi adoração como estilo de vida. Adoração não é simplesmente canções, como nós falamos. Não é simplesmente aquele momento do culto em que cantamos e que nós pulamos, dançamos, também adoramos, ajoelhamos, etc. Mas é realmente vivermos uma vida de adorador. E lá nós, então, estudamos sobre 3 aspectos do verdadeiro adorador, da vida de adorador. Então, o primeiro aspecto que nós estudamos é que teu é o reino. Repita comigo, teu é o reino. Isso. Então, nós falamos que no reino existe o rei. E esse rei, por um lado, ele governa. O rei governa. Já por outro lado, o rei, ele tem a primazia. Primazia, ou seja, ele tem a posição de honra. Ele é o primeiro. Então, recapitulando, nós falamos desse aspecto do reino no seguinte ponto. É que nós temos um rei. E nós somos servos. E como servos, nós seguimos a direção que Deus nos dá. Como adoradores, nós temos um Deus que nós servimos, e Ele é rei, e Ele governa, e Ele também tem o primeiro lugar. Ele é o primeiro. A nossa vida tem que ser para louvor da glória dEle. Tem que ser para colocar Deus em primeiro lugar, em primeiro plano. Sempre temos que ter o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor como o primeiro nas nossas vidas. Uma vez que você entregou a sua vida para Ele, eu te pergunto, você entregou a sua vida para o Salvador ou para o Senhor? Salvador ou para o Senhor? Bom, lá em Romanos diz, se nós cremos no coração e confessarmos com a boca que Ele é o Salvador? Não. Que Ele é o Senhor, aí sim nós teremos um Salvador. Então nós fomos salvos porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Diga assim, ao Senhor. Diga para o seu irmão aí, você entregou sua vida ao Senhor, hein? Isso. Então, nós temos que entender que Ele é o nosso Rei, Ele é que manda então. Se Ele é o nosso Senhor, Ele nos direciona, Ele governa. O outro aspecto que nós falamos é que Ele tem o primeiro lugar, a primazia. Ele tem um lugar de honra, que é devido a esse rei. Então, o nosso melhor é para Ele. A Bíblia diz lá em Malaquias, nós estudamos em profetas menores, que Deus não aceita o pior, Deus aceita o melhor, Deus aceita o primeiro. Então, tudo que nós fizemos, temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Segundo aspecto, nós também vimos na aula passada. Teu é o poder.
Diga assim, teu é o poder. Diga mais forte, teu é o poder. Agora só aqueles que não falaram, teu poder. Isto. Bom, teu é o poder nos fala de 3 coisas. Nós falamos na última aula. Se você perdeu, tem que assistir essa aula. Então, nos fala de sustento. Lá na oração do Pai Nosso, nós vemos Jesus pedindo o pão de cada dia, dá-nos hoje. Lá na oração do Pai Nosso também vemos o poder do perdão. E lá também nós vemos a proteção. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esses 3 aspectos que nós vemos lá na oração de Jesus, está lá em Mateus 6, nós estudamos. Só para você relembrar aí o que nós falamos, para que nós venhamos a dar sequência no nosso estudo, nosso entendimento. E por fim, tua é a glória. Diga bem alto, tua é a glória. Diga para o Senhor, tua é a glória. Então, glória nos fala de quê? Nos fala de elogio, nos fala de aplausos. Então, nós temos que dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Que Ele seja louvado. Esse é o aspecto talvez mais difícil. Por um lado, nós até falamos, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Dependemos do Senhor, precisamos do poder dEle, mas às vezes esquecemos de dar a glória que é devida ao nosso Deus. Então, seguindo em frente o nosso estudo, o segundo ponto que nós vamos estar estudando é sobre a queda, ou as quedas. Nós vemos na palavra de Deus alguns exemplos de quedas, de seres, no caso nós vamos falar hoje de Lúcifer, por exemplo, e também de homens como o rei Nabucodonosor, que caíram, porque deixaram de adorar, deixaram de dar a glória devida ao Senhor. Não é? Então, nós entendemos isso. Olha só, primeiramente, a queda de Lúcifer. Acompanhe aí. Em Ezequiel 28 e também Isaías 14, retratam a queda de Lúcifer. Eu já queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Ezequiel 28, como também em Isaías 14. Então, abra a sua Bíblia aí, em Ezequiel 28, também em Isaías 14. Nós vamos ler alguns pontos aí desses textos. Então, retratam a queda de Lúcifer. Essa foi a primeira queda. E ainda hoje, Lúcifer está seduzindo pessoas a se rebelarem contra o senhorio de Deus, assim como ele fez. Assim como Lúcifer se rebelou contra Deus, ele quer fazer isso conosco. Quer que nós façamos isso com Deus, assim como ele fez. Então, Deus criou Lúcifer para brilhar. Nós falamos que o nome Lúcifer significa aquele que brilha. Ou seja, mais uma expressão de Deus. No entanto, perdeu o brilho quando ele deixou de adorar e agora quer ser adorado. Ele quer ter a mesma posição de Deus. E ter o reino para si. E ser a fonte do poder. E também receber toda a glória. Foi então o início aí da queda. Ele era, então, um querubim da guarda ungido, perfeito, cheio de resplendor. Em Isaías diz que ele era, em Isaías 14, diz que ele era a estrela da alva. Ou seja, alguém, uma criatura que tinha um brilho, mas, no entanto, se tornou trevas. Nem sempre, irmãos, o que brilha hoje estará brilhando amanhã. Por exemplo, Salomão, ele no início brilhou.
Deus chegou para ele e perguntou, Salomão, o que você quer que eu te faça nesse reino? Ele falou, olha, não quero ouro, não quero prata, na verdade o que eu quero é sabedoria. E aí Deus então concede a ele sabedoria tamanha. E o reino dele cresce e prospera. Mas no final, nós vamos ler a história dele, a Bíblia diz que o coração dele se esfriou. O coração dele se afastou de Deus. O coração dele foi para outros deuses. Alguém que brilhava, alguém que tinha uma sabedoria muito grande, alguém que, sabe, que era diferente. Todos vinham até ele para buscar conselho, sabedoria, ver a grandeza do seu reinado. Mas de repente, a luz se vai e o final é trevas. É muito triste vermos ministros, ministérios, irmãos preciosos que resplandeciam no passado, mas que hoje agora estão nas trevas. Antigamente tinha o brilho, tinha a unção, tinha a vida, mas que hoje estão em trevas, porque caíram, porque deixaram de ser verdadeiros adoradores. O pecado entrou no coração de Lúcifer, quando ele olhou para a sua formosura. Acompanhe aí. No versículo 17 de Ezequiel 28, olha o que diz. Elevou-se, se você puder sublinhar na sua Bíblia aí, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Sublinha aí, formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E também sublinha aí, corrompeste. Por que elevou o coração? Por causa da formosura. E por que ele corrompeu? Por causa do resplendor. Olha só. Olha o tanto que é sério essa questão. Ele começou a olhar para si e falou, eu sou bom. Eu tenho beleza. Eu tenho brilho. Agora, as pessoas têm que ver isso em mim. Os outros têm que ver isso em mim. Olha o tanto que eu prego bem. Olha o tanto que eu ensino bem. Olha o tanto que eu lidero a célula, como eu sou uma pessoa que coordena a célula muito bem. Como eu sou um ministro de louvor muito reconhecido. Como quando eu canto, é diferente. A glória de Deus vem. E aí nós começamos muitas vezes a ser embriagados com isso. E o nosso coração se eleva. Ao ponto de não darmos mais a glória a Deus. E querer a glória para si. E então, olha lá em Isaías. Vai lá para Isaías 14. Isaías 14, versos 13 e 14. Olha o que diz. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, eu vou ter a mesma posição que Deus. Olha o quanto é sério essa circunstância que Lúcifer viveu. E claro, hoje nós também temos que tomar cuidado. A Bíblia diz que aqueles que estão em pé, cuide para que não caia. Para que não deixe o seu coração ser levado por coisas que Deus vai fazer na sua vida. Você não pode deixar que a glória, a fama, o sucesso, o reconhecimento, o aplauso engrandeça o seu coração e você perca o seu coração diante de Deus. Então é muito sério isso que nós estamos falando. Por isso nós temos que falar sobre isso. E essa foi a queda de Lúcifer. Em outras palavras, Lúcifer estava dizendo, olha, eu quero ter o meu reino. Eu quero que eles olhem para a minha formosura e que eu também receba a glória. Olha só, ele está dizendo isso, em outras palavras, olha, eu vou fazer o que eu quero. Olha,
eu tenho poder, eu tenho brilho, eu vou fazer o que eu bem entendo, eu não preciso mais de Deus, em outras palavras. Eu posso ir lá, cantar lá na frente. Eu posso ir lá e tocar lá na frente. E porque eu tenho talento, porque, sabe, eu posso, eu consigo. Ou seja, não preciso mais de Deus. E aí então que vem a queda. Que Deus nos livre e guarde da queda e do tropeço. Porque nós também podemos cair. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que ao ouvir essas palavras, você tenha temor em seu coração. Para que você não venha ser seduzido com as mentiras e artimanhas de Satanás. O próximo tópico que nós vamos estar estudando é sobre a tentação de Jesus. E como Jesus foi tentado, também nós somos tentados. E nós vamos ver mais para frente, realmente, que nós seremos tentados. Mas que Deus nos livre de todo o mal e nos proteja. Em nome de Jesus. Então é muito sério quando começamos a olhar para nós mesmos. E deixamos o coração se elevar por causa da beleza de Cristo em nós. Achando ser nossa própria beleza. Não é. Se tem alguma coisa, tenho pela graça de Deus. Se alguma virtude tem saído, é porque, na verdade, Deus tem fluído. Como eu falei, o mais importante é o pintor do que o pincel. O pincel tem só utilidade. Mas a obra-prima, a obra perfeita, o quadro lindo, perfeito, só pode ser feito através das mãos do pintor. Então, se alguma coisa tem acontecido de bom na sua vida, no seu ministério, na sua igreja, é porque Deus tem feito através de vocês. E sempre reconheça que dele é a glória, dele é a honra, dele é o poder. Então, como dissemos anteriormente, não temos brilho. Tudo vem do Senhor. E eu quero ler então um texto lá em Romanos 11, 36. Olha o que diz. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos ler juntos esse texto? 1, 2, 3 e... Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Então a ele a glória eternamente. Não a nós, mas somente ao Senhor. A segunda queda que eu gostaria de compartilhar hoje é sobre a queda de Adão. Então, olha lá, a queda de Adão. Primeiro nós falamos da queda de Lúcifer, mas agora a queda de Adão. A queda de Adão não foi necessariamente uma rebeldia. Uma rebeldia contra Deus, mas sim uma desobediência. Olha o tanto que é sério, não é? Adão, ele desobedeceu. Deus tinha mandado ele não comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que aconteceu? Ele veio comer desse fruto, não é? Mesmo sabendo que o rei tinha falado que não era para comer e que havia uma enorme consequência se comesse desse fruto. Olha a seriedade. Uma vez que Adão, ele não seguiu, ele não foi, não andou de acordo com a ordem do rei, ele sofreu consequência. E hoje o pecado está na humanidade. Olha a destruição que nós vemos hoje. Olha tanta morte, tanto mal, tanto pecado. Por quê? Porque lá atrás, um homem decidiu desobedecer uma ordem. Andar pelos seus próprios caminhos. Desobediência é desprezar a vontade de Deus para nós. Porque às vezes nós cantamos músicas do tipo, cumpra em mim o teu querer, faça-se a tua vontade, eu faço um compromisso de cumprir o teu querer, fazer a tua vontade. Ótimo nós cantarmos isso, mas presta atenção, quando entramos pelo caminho da desobediência, nós desprezamos a vontade de Deus. Nós deixamos que Deus seja Deus através de nós.
e não trilhamos o caminho do Senhor. E, consequentemente, tem os males que vêm quando nós estamos fora da vontade de Deus. Então, quando fazemos aquilo que Deus não mandou, não estamos sendo verdadeiros adoradores. Ser um verdadeiro adorador passa em fazermos aquilo que Deus mandou que nós façamos. Que você nunca se esqueça disso. Não ande pelo caminho da desobediência. Olha como o diabo fez e tem feito, porque achou legalidade. Quando o homem abriu as portas para o pecado entrar, por causa que não obedeceu a uma ordem que Deus tinha dado. Terceiro, a queda do rei Nabucodonosor. Olha só. Terceiro, a queda do rei Nabucodonosor. Fala para o seu irmão esse nome aí. Vamos ver se você aprendeu. Nabucodonosor. Alguns falam Sabucodonosor, né? Mas é Nabucodonosor. A história do rei da Babilônia ilustra como o homem pode ser corrompido e chegar a uma situação tão deplorável, tão terrível. Nós vamos então estudar a história desse rei. Eu queria que você abrisse então a Bíblia em Daniel. Daniel, capítulo 2. Abra a sua Bíblia, Daniel 2, versículo 37. Daniel 2, 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a glória. Olha só, está aí na tela. Tu, ó rei, rei de reis. Olha, falando, quem é esse rei? Esse rei é o Nabucodonosor. Então, rei de reis. Ele tinha um grande reinado. É o reinado dos caldeus, né, da Babilônia. Então, a quem o Deus do céu conferiu o quê? Olha o que na verdade, Deus deu a esse rei. Deus deu um reino a esse rei. O que mais? Deus deu poder a esse rei. A força e também o quê? A glória. Não sei se você está lembrando da nossa aula. Olha só. Primeiro aspecto aqui, qual é? O reino. Segundo aspecto, qual é? Está ligado também com força. É o poder. E o terceiro aqui, terceiro aspecto que nós estudamos da vida de um adorador. Glória. Então foi Deus quem deu ao rei o reino, o poder e a glória. Acompanha aí. Vamos agora então um pouco mais para frente. Olha onde aconteceu a queda. No capítulo 4. Passa aí umas folhas para frente. Capítulo 4, versículo 28. Pode acompanhar também na projeção. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha só, essa aqui não é a grande Babilônia. Olha todos, que todos vejam. Olha como o meu reino é grande. Como esse meu reino, a casa real é grande. E que na época realmente era muito grande. Que eu fiz com que meu grandioso poder. Olha só. Olha o segundo aspecto aqui que nós vemos, né? É o poder. Olha ele falando que foi pelo meu poder. E para o quê? Para a glória. A glória da minha majestade. Olha só. Glória. Vamos voltar lá. Acompanha aí. Tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus
do céu conferiu o quê, irmãos? Reino, poder e o quê? Glória. Então, quem que deu a ele reino, poder e glória? Foi o próprio Senhor. Foi o Senhor que deu a ele a oportunidade de reinar. Deu a capacitação para ele reinar. Para que ele também experimentasse da glória. Mas não para que ele tomasse a glória para si. Mas para que ele pudesse reconhecer que a glória pertence a alguém maior. O Senhor Jesus. Olha o que continua dizendo. Versículo 31. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Olha que advertência. Já passou de ti o reino. Olha que séria advertência. Mas, acompanha aí. 32. Será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Realmente era grande o reinado de Nabucodonosor. É só que ele não sabia que havia alguém maior do que ele, que permitiu que ele reinasse, que deu um reino para ele. Ele não percebeu que, na verdade, tinha alguém superior e que tinha alguém por detrás. Deus é soberano. Deus governa todas as coisas. Não pense, irmãos, que nós temos alguma coisa. Nós não temos, nós somos feitos do pó da terra. Mas a glória de Deus é usar a gente como nós, que é um pó realmente, para que a glória seja dada a Ele. Deus não usa os grandes, Deus usa aqueles que não são. Por isso que nosso coração tem que ser sempre para reconhecer, peraí, tem alguém maior do que eu. E se alguma virtude tem saído de mim, se alguma coisa boa tem acontecido, é porque Deus tem feito. E louvado seja o Senhor, e que o Senhor seja louvado através da minha vida, que o Senhor seja glorificado através de mim. Olha só, imagina só um presidente da república, de repente fica louco, e ele é colocado então para comer comida de vaca, é colocado como se fosse no curral, durante 7 anos. Olha só, um que foi presidente, alguém de honra, que era o presidente, de repente agora ele está lá no curral, ou está no pasto. Foi exatamente o que aconteceu com esse rei. Olha só, o homem que tenta ser maior do que Deus é abatido por ele. Só Deus é quem governa. Diga assim, só Deus governa. Então só Ele governa. Agora, mais para frente, versículo 34, acompanha aí na projeção, versículo 34, o reconhecimento do erro. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração a geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino e a mim me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode
humilhar aos que andam na soberba. Depois de 7 anos, a disciplina de Deus acabou. E Nabucodonosor teve como se o seu entendimento restaurado. E ele teve o entendimento que Deus abate os soberbos. Então, os soberbos, mais cedo ou mais tarde, serão abatidos. Agora, o caminho da vida de adoração, de adorar a Deus, passa em ter um coração contrito diante de Deus. Nunca se ache bom o suficiente para não mais depender de Deus, para não mais se render a Deus. Sempre tenha esse coração para o Senhor. Sempre tenha essa postura diante de Deus, reconhecendo, Senhor, como eu preciso do Senhor. E todos os dias nós temos que voltar para o nosso lugar de intimidade, nosso quarto de oração, mesmo no prédio da igreja, no momento da oração, sempre voltarmos para o Senhor e falar, Senhor, nós precisamos de Ti, preciso da Tua graça, preciso da Tua misericórdia, obrigado pelo que o Senhor tem feito através de mim, a honra é a Ti, a glória é a Ti. O nosso viver diário tem que ser assim, em quebrantamento, em contrição, porque os soberbos, Deus abate. Infelizmente, nós vemos isso. Se nós não vigiarmos, a soberba começa a querer tomar espaço dentro do nosso coração. Por isso que muitas vezes a disciplina vem quando há, na verdade, a soberba. Deus vem para tratar os filhos. E até mesmo aqueles que não são. Porque Deus abate aqueles que acham que são alguma coisa. Então nunca se esqueça que Deus é Deus. Essas 3 quedas que nós mostramos são sinais e advertência para nós. Nós falamos da queda de Lúcifer, que quis ser semelhante ao Altíssimo, que o coração se elevou por causa da formosura. Nós vimos a queda de Adão porque desobedeceu, não andou em linha com a vontade soberana de Deus, com aquilo que Deus tinha para ele. E também vemos Nabucodonosor, que recebeu o reino, o poder e a glória. Mas, por um momento, achou que todo aquele reino foi por causa do poder dele e para a glória dele. Mas que nós não venhamos a esquecer que toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, todo reino pertence ao Senhor Jesus. Seguindo o nosso estudo, nós vamos entrar então na tentação de Jesus. Então, o primeiro ponto do nosso estudo, falamos sobre adoração como estilo de vida. No segundo ponto do nosso estudo, falamos das quedas. Mas agora, terceiro ponto, a tentação de Jesus. Jesus também foi tentado a deixar de dar o reino, o poder e a glória ao Pai. Olha só, ele foi tentado a deixar de dar o reino, o poder e a glória ao Pai. E nesses 3 aspectos, nós vemos o diabo tentando enganar Jesus, seduzir Jesus, para que ele caísse em um desses erros. Uma vez que o diabo tinha falhado nesses 3 aspectos, ele agora tenta levar todos a também falharem, a caírem no mesmo erro. E também, certamente, nós teremos testado nisso. Por isso, manter um coração de adorador é indispensável para que tenhamos sucesso no ministério. Então, vamos ver os 3 pontos em que o diabo tentou Jesus em Mateus 4. Se você puder anotar aí, está aí na projeção. Primeiro, transformar pães em pedras. A primeira tentação de Jesus foi essa, transformar pedras, na verdade, em pães, ok? Não pães em pedras, mas pedras em pães. Segundo, pular do pináculo do templo. Essa foi a segunda tentação que nós vamos também estudar. E, por fim, mostrar os reinos e a glória deles. A glória
desses reinos. Então, transformar pedras em pães, pular do pináculo do templo e mostrar os reinos e a glória desses reinos. Primeiro ponto. Transformar pedras em pães. Gostaria que você então abrisse lá em Mateus capítulo 4, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador se aproximou e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha só. Jesus foi tentado a fazer aquilo que o Pai é que deveria fazer. Lembra aí na oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ou seja, para ter o pão, Jesus orava. Ele orava para ter o quê? O sustento de cada dia. Então ele foi tentado a fazer aquilo que era o Pai que tinha que fazer. Ou seja, pode ser que Jesus então pudesse transformar aquelas pedras em pães porque estava com fome. E é nesse ponto que o diabo tenta nos seduzir, irmãos. Presta atenção. É no tempo da escassez. É no tempo da falta de pão. É que muitas vezes nós somos tentados a fazer aquilo que Deus não mandou. Vou dar só um exemplo. Você está num aperto financeiro. E você está orando. Mas quando a coisa apertou mesmo, o que talvez você fez, primeiramente? Ao invés de voltar o seu coração para Deus, falar: Senhor, eu tenho orado todos os dias, que o sustento vem do Senhor, então vou continuar crendo. Você vai no banco. Vai no amigo pegar emprestado. Vai fazer alguma coisa. Muitas vezes que Deus não mandou você fazer. E aí você cai em ciladas, porque você começa a agir segundo a sua própria escolha. A sua própria vontade. Você faz aquilo que Deus não mandou. E isso é uma grande tentação. Quando o homem começa a fazer algo que Deus não mandou ele fazer, ou que não depende mais de Deus para fazer, aí vem a queda. Então, por exemplo, primeira vez que você foi liderar uma célula, ou foi ministrar louvor no prédio da igreja, você ficou, nervoso, e eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor, e você clamou, e você orou, buscou a Deus, jejuou. E as coisas aconteceram. Mas daqui a pouco, você não ora mais. Você não jejua mais. Você não busca mais a Deus. E é nessa hora que aquilo que antes você fazia dependendo de Deus, agora não depende mais. E aí você deixa de ser um adorador de fato. Deixa de reconhecer que Ele é que faz através de nós. Então, enquanto fazemos isso, perdemos a essência da adoração. Jesus deu uma resposta, preferindo ficar sem pão. Eu fico sem pão, mas eu vou esperar o milagre vir do alto. E mais, se nós formos continuar aqui a leitura, ele responde assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ou seja, o meu verdadeiro pão é o Senhor. Ele é o meu verdadeiro alimento. Que resposta nobre diante dessa primeira tentação. De fazer aquilo que na verdade Deus tinha que fazer. Ou que era para Deus fazer. Porque é o que ele pedia todos os dias. Interessante que por causa disso, quando teve um momento lá que não tinha pão, Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e falou: graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Por que ele disse isso? Porque pela manhã ele já tinha orado: Senhor, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele só agradeceu mais tarde, porque Deus já tinha ouvido a oração. Ou seja, Jesus dependia do poder de Deus. Mas você vai ser testado, eu vou ser testado. Se vamos depender ou não do poder de Deus.
para fazer a obra que Deus mesmo confiou para nós. Uma obra tão linda e tão tremenda, não é? Segundo, qual que é o segundo ponto? Que Jesus foi tentado? Pular do pináculo do templo. Versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha só, porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo é astuto. E ele então coloca a própria palavra de Deus para fazer prova ou para tentar Jesus. O diabo ele propôs algo tão tolo. Para que Jesus precisava pular do pináculo do templo, lá do telhado? Para quê? Do ponto mais alto ali do templo. Para que Jesus precisava fazer isso? Por um lado, o que nós vemos? Jesus estava sendo tentado a fazer algo que Deus não tinha dito. Ou Deus não tinha mandado ele fazer. Ou seja, Jesus sempre orava: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Deus não me mandou pular do templo. Para que eu preciso pular do templo? Muitas vezes, você entra em coisas que Deus não mandou você entrar. Aparentemente, nada demais. Mas que muitas vezes, você vê que, no final, que não valeu a pena. Que teve prejuízo. Porque você entrou no negócio em nome de Deus. Em nome da palavra de Deus. E o diabo conseguiu convencer você, até mesmo por meio da palavra, que você deveria fazer isso. Mas você não testificou no coração, no espírito. Se aquela palavra realmente era para aquele momento, para aquela ocasião. Você não foi lá para Deus e falou: Deus, realmente traz clareza ao meu coração. Mas sabe, por um lado, Jesus foi tentado a fazer o que não devia. Mas ele era alguém que dependia do poder de Deus. Lembra naquele momento que Jesus fala: não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Foi por causa dessa oração de dependência, é que nesse momento Jesus pôde dar a resposta certa, porque ele já vivia ali então, dependendo do Senhor, como adorador, como um verdadeiro adorador, que fala: não vou fazer nada sem o Senhor. E mais, Senhor, eu creio que o Senhor me protege. Eu creio que o Senhor está comigo. Que o Senhor nos livre e guarde de todos os caminhos errados. Em nome do Senhor Jesus. E, por outro lado, ou um outro aspecto, pular do templo seria glória para Jesus. Imagine só Jesus pulando do templo e os anjos de Deus segurando ele. O templo era o lugar onde o povo ficava. E certamente Jesus seria aplaudido. Ele seria glorificado. Olha só que tremendo. Imagine só, Jesus pula e de repente os anjos seguram ele e ele vem descendo ali no templo, onde o povo se reunia ali ao redor. Olha só o que não ia acontecer. E certamente seria uma situação muito gloriosa. Mas Jesus não foi seduzido por isso. Ele não estava atrás de glória para si. Ele não estava atrás de glória humana. A glória é só para Deus. Jesus não foi levado por essas coisas. Ele não fez aquilo que Deus não mandou ele fazer. Ele também não buscou a glória para si. Mas em toda a palavra a gente vê Jesus buscando a glória para Deus. Para que o Pai fosse glorificado. O que fazemos? Fazemos para a glória do Pai ou fazemos para a glória nossa? Se fazemos para a glória nossa, o diabo está conseguindo o que ele quer. Espaço para nos derrubar. Espaço para entrar e impedirmos de sermos esses verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Por isso eu quero
alertar agora a sua vida, para que você não venha incorrer nesses erros, de fazer aquilo que Deus não mandou, de não depender do Senhor, de buscar a glória para si. Não, mas que Deus realmente nos livre. E, por fim, o terceiro aspecto aí, mostrar os reinos e a glória. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha, mostrou o quê? Os reinos. Satanás está dizendo, olha, eu vou te dar os reinos. E mais, eu vou te dar a glória deles. Uau! Grande tentação. Jesus foi tentado a deixar tudo por uma oferta do diabo. Por algo que o diabo ofereceu. Então, presta atenção. O diabo, ele vai também tentar você a seguir os seus próprios caminhos. Para que você vá pelos seus próprios caminhos e busque o reino para si, porque na verdade quando você busca o reino para si, você está fazendo, na verdade, não a vontade de Deus, e consequentemente, a vontade do diabo. Ele quer que você busque o reino para si, mas como adorador, você tem que buscar o reino de Deus. A glória também que vem de Deus. Mas Jesus era alguém que não buscava o reino para si. Lá na oração do Pai Nosso, o que nós vemos? Nós vemos Jesus orando e falando, venha o meu reino? Não. Seja feita a minha vontade? Não. O que Jesus faz? Jesus fala, venha o teu reino, Senhor. Porque o teu reino é mais importante do que o meu reino, do que o reino que o diabo me oferece. Eu não vim aqui à terra para buscar os meus próprios interesses. Eu não vim na terra para buscar a minha própria vontade. Eu vim para buscar a vontade do Senhor. Eu vim para estabelecer o reino do Senhor. Certamente naquele momento, Jesus falou com todas as palavras, arreda Satanás, com toda a força. Sabe por quê? Ele falou com autoridade, porque o coração dele já era conquistado pelo Senhor. No coração dele já havia um desejo. O meu desejo é o reino de Deus. Eu não vim aqui por outro propósito. Eu não vim aqui para ter glória humana. Eu não vim aqui para ter glória de homens. Eu vim aqui para ter a glória de Deus. E atrás dela que eu vou. Atrás da glória que Deus tem para mim, mas não para mim próprio, mas para que Ele seja glorificado através de mim. Porque é fato que quando você é usado por Deus, é fato que quando você é um canal de Deus, a glória vem para si. Mas você toma a glória para si e fala assim, não, Senhor, eu devolvo a Ti. Eu entrego a Ti, não a mim, mas somente a Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de ser participante dela. Mas a glória é toda Tua. Quando nós chegarmos para reinar em nome de Jesus, como crentes vencedores, verdadeiros adoradores, pode ter certeza, nós vamos ter um coração e falar, Senhor, vivi minha vida para realmente buscar o Teu reino. O meu coração sempre ardeu isso. E por isso eu estou aqui reinando. Quando nós buscamos o reino de Deus, vai chegar um momento de nós reinarmos com Ele. E que nós não venhamos a buscar a glória para nós mesmos. Nós iremos ser testados quanto a buscar o reino de Deus ou o nosso próprio reino. Jesus também não aceitou a glória dos reinos. Porque só um é digno de receber toda a honra e toda a glória. Por isso, nessa hora, eu gostaria que você ficasse em pé. E por um momento, você declarasse que toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Eu queria que em pé você levantasse também as suas mãos e declarasse, Senhor, o reino é Teu, o poder é Teu e a glória é para Ti. Senhor, graças Te damos, porque o Senhor tem nos dado a luz, tem aberto os nossos olhos. Pai, que toda honra e toda glória seja dada a Ti. A Ti pertence o louvor, a Ti pertence a adoração. Pai, só Tu és digno de receber o
o nosso louvor, a nossa adoração. Bendizemos o teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente e até a próxima aula.